A palavra de Deus em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Naamã, chefe do exército do rei de Arã, era um homem estimado por seu senhor, o favorito, porque graças a ele o Senhor dera a vitória a Arã. No entanto, esse homem valente guerreiro era leproso. A história conta de um soldado, de um guerreiro, de um general, que tinha nas suas mãos um poder, o poder de decisão, o poder sobre os soldados, o poder sobre a guerra. A palavra de Deus diz que através do Senhor, ele tinha adquirido muitas vitórias em batalha. Imagino eu que aquelas lutas, aquelas guerras, aquelas batalhas que ele vivia, e diante de tudo isso, ninguém sabia, ninguém percebia, ninguém nunca imaginava que ele era leproso. Mas certo dia, diz a história, que Naamã estava em uma batalha e traz uma menina como escrava para dentro de sua casa. Essa menina começa a trabalhar na sua casa, nos afazeres, e um certo dia Naamã chega de fora, chega da batalha e começa a tirar a sua roupa de soldado, a sua couraça, o peitoral, aquelas braçadeiras de metal que ele usava como defesa na guerra, na luta. E a menina percebe, a menina vê a lepra no corpo de Naamã, mas ela não fala nada, ela silencia, e depois ela vai ter com sua senhora, que é a esposa de Naamã, e ela fala para a esposa, e há ali um grande milagre, ali já algo que acontece no coração daquela esposa, a surpresa de aquela menina ter visto, ter percebido ali a lepra do seu senhor. E ela diz assim para sua patroa, para sua chefe, para a dona da casa, para a esposa de Naamã: se o meu senhor for ter com o profeta lá da minha terra, ele será curado. Imagina o coração daquela esposa que há muito tempo queria ter com seu esposo, há muito tempo queria ter com ele as carícias, a troca do amor, o encontro, mas evitava porque ele era leproso. Então ela vai a Naamã e diz: olha, a menina que tu trouxe para a nossa casa diz que tem um profeta que pode te curar. Muitas vezes as pessoas, talvez você, talvez eu, nós nesse instante, quantas vezes nós já fomos leprosos? E a pergunta que fica ao meu e ao seu coração: qual é a lepra que você traz no seu coração hoje? Qual é a lepra que tem te afastado da sua casa, da sua família? Qual é a lepra que tem te afastado da sociedade? Qual é a lepra que tem te afastado do amor de Deus? Qual é a lepra que tem te afastado da alegria, da verdadeira alegria? Então Naamã escuta sua esposa e vai ao rei e fala com ele, e o rei escreve uma carta para o rei daquele outro país, e Naamã leva ouros, leva prata, leva bronze, leva roupas, túnicas em oferta, e chega diante daquele rei. Aquele rei fica bravo, quer expulsá-lo, mas o profeta Eliseu fica sabendo. O profeta Eliseu manda chamá-lo à sua presença. Então Naamã enche de esperança o seu coração.
enche de esperança, porque ele imagina que chegando na casa do profeta, o profeta vai sair, vai colocar a mão sobre a sua cabeça e vai proclamar que ele está curado. Então ele sai às pressas com seus soldados, com seus carros, com o ouro, com a prata, com as vestes de gala, e chega na casa de Eliseu, um casebre, um simples casebre. Mas Eliseu não sai para atendê-lo. Olha como Deus age. Eliseu manda Giazi, o seu empregado, aquele que era o seu auxiliar, mandar uma mensagem a Naamã. E qual é a mensagem? Vá até o rio Jordão e se banhe 7 vezes. Dê 7 mergulhos. E Naamã fica irritado. Aquela esperança que ele trazia no seu coração, ele se esvazia quando chega à beira do rio Jordão e percebe que aquele rio era um lodo, era sujo, era uma água podre. E ele mesmo diz: não poderia ele mandar eu me banhar nos rios lá do meu país, lá do meu reinado? Tinha que ser nessa água podre. E Naamã deseja ir embora. E aí o soldado fiel chega até Naamã e fala para ele: meu senhor, se o servo de Deus, o profeta, manda você fazer algo grande, algo poderoso, simples, talvez você faria, sim ou não? Sim. Então por que não toma banho? Por que não entra no Jordão e se lava? E Naamã precisou mergulhar 7 vezes naquele rio, que para ele era ali o rio podre, sujo. E o primeiro mergulho era o mergulho da renúncia, porque ele precisava renunciar toda a sua história, renunciar aquilo que ele vivia. E eu imagino Naamã mergulhando, eu imagino Naamã entrando naquela água barrenta, suja. E quando ele sai da água, ele olha para o seu braço e o que ele vê? A lepra continuava ali. Às vezes você vai para Deus, às vezes você vai num retiro, às vezes você vai num encontro e acha que já vai ficar curado no primeiro encontro, no primeiro contato com Deus. Você já quer um milagre, quer a cura. Então Naamã precisou mergulhar a segunda vez. E a segunda vez foi difícil para ele, porque precisava ele acreditar. Então ele dá um mergulho da fé. E é difícil um homem que era pagão ter fé, acreditar. E é difícil para você, foi difícil para mim ir ao segundo encontro, ir ao segundo retiro, ter a segunda intimidade, a segunda experiência com Deus, porque a primeira, a lepra não saiu, e ele mergulha. E eu imagino o Naamã debaixo da água, amado de Deus e amada de Deus, ele se perguntando: eu vou sair da água de novo? Será que a lepra sumiu? Será que a lepra está ali? E aí tinha uma terceira pergunta que vinha na mente de Naamã: o que os meus soldados vão falar de mim? É interessante porque os soldados que vieram com ele estavam à beira do rio olhando tudo. E Naamã sai da água e olha para o braço, olha para o corpo, e a lepra ainda estava ali. Se ele tivesse 7 lepras e cada mergulho uma lepra fosse curada, mas não, ele tinha várias feridas e cada mergulho que ele dava não sarava nenhuma, não sumia nenhuma. E aí ele precisou dar o terceiro mergulho, um mergulho de gratidão. Sim, ser grato, grato pelo encontro que Deus estava providenciando para ele, grato pelo dom da vida, grato por aquilo que Deus estava fazendo, até mesmo sem conhecer esse Deus, até mesmo sem conhecer. E novamente vem à mente de Naamã:
E cada vez que ele mergulha, cada vez a dor aumenta, porque ele não percebe a transformação no seu corpo, a transformação na lepra, a mudança, a cura. E ele dá o 4º mergulho. E esse também foi difícil, porque é o mergulho da obediência. Porque narra a palavra que quando ele dá o 3º mergulho, ele quer sair, ele até sai da água, ele até faz sinal de desistir, de ir embora, mas ele olha para os soldados e ele imagina, e eu imagino ele pensando assim: amado de Deus, agora ele já sabe que eu sou leproso. E aí ele escuta a voz de Geazi falando que o profeta mandou 7 mergulhos. Então ele dá o mergulho da obediência, ele vai pela obediência, porque assim como ele era general, ele gostava e ele amava quando os seus soldados lhe obedeciam. Então ele dá um mergulho da obediência. Mas quando ele sai, a lepra ainda estava ali. Lembrando que ele era general, era rico, morava no palácio, tinha uma linda mulher, muitas coisas, mas ele era leproso. E aqui Deus quer alertar você, meu amado, preste atenção. Não adianta você ter faculdade, não adianta você ser letrado, ser advogado, ser empresário, ser rei, ser o que você imagina ser, e continuar no seu interior com uma lepra do pecado. Nada adianta você ter tudo na vida, ter tudo financeiramente, e está morrendo por causa de uma lepra. E aí ele precisou dar o 5º mergulho. E aqui esse mergulho quebra Naamã pelo meio. Aqui esse mergulho leva Naamã a entender as coisas, e esse mergulho nos ensina a você, que foi o mergulho da humildade. O mergulho da humildade não curou somente a lepra externa, mas a lepra interior da vaidade, do orgulho de ser general, de ser rei dos seus soldados. Ele continuava leproso. E ele precisou então fazer o sexto mergulho, que é o mergulho da perseverança. Porque faltava mais um somente depois desse. Ele disse no seu coração: eu vou perseverar. Então ele mergulha, e quando ele sai, e os soldados tudo olhando, porque imaginaram: é o 6º mergulho, alguma coisa vai acontecer. E sabe o que aconteceu, meu amado? Nada. Ele continuava leproso. Mas só que tinha uma diferença. Ele estava leproso exterior, mas a lepra interior já estava sendo curada. Ele desceu do orgulho, ele se tornou humilde, e ele precisou então fazer o último mergulho, o mergulho da rendição. Ele se rendeu, porque ele percebeu que se ele não ficasse curado ali, não haveria mais cura para ele. E ele mergulha, ele se rende debaixo da água, e eu imagino ele dizendo: Senhor, eu creio em Ti, eu creio que há um Deus, não me envergonhe, eu vim de tão longe, eu sou general. Ele deve ter colocado os títulos dele, tudo na mão de Deus. E quando ele sai da água, ele sai um homem curado de toda a lepra. E aí Isaías capítulo 53 vai dizer que Jesus na cruz carregou os nossos pecados, as nossas lepras, e vai dizer a palavra que pelas suas chagas nós somos curados.